cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E todos os homens cujo coração emoveu, e todos aqueles cujo o Espírito motivou, foram e levaram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, abençoa, papai, os ofertantes, papai, nesta noite, papai, que vai abençoar, papai, a tua casa, papai. Pai, abençoa, papai, a cada um nesta noite, papai. Aquele, papai, que é dizimista também, papai, da casa do Senhor, papai. Que o Senhor venha prosperar, papai, na vida de cada um, papai. Aonde eles, pai, pisar, planta do teu pé, papai. Colocar, papai, a tua mão, papai. Que eles venham ser abençoados nesta noite, papai. Assim eu te agradeço, papai, em teu nome, Senhor Jesus. Amém, papai. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse é um louvor muito conhecido, que é uma da igreja muito conhecida. Morrendo lá em casa, me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. E mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Jesus, e cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, e mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua.
Qual é o nome da sua mulher, Dani? A Luciana e o esposo, irmãos, né? Que eu faço. Eles são da casa, tá? Vocês sabem que vocês fazem parte desse ministério, né? Bênção de Deus. Irmãos, agora nós temos o quê? Quem sabe, lembra e fala. Quem é crente vai lembrar. O que nós temos? 5 minutos de oração. Então vamos dobrar o nosso joelho. Irmãos, até as crianças, amém? Dobra os joelhos, ora. Papai do céu, conversa comigo, olha pela tua casa, pela tua família, amém? Eu sei que é em prol essa obra, mas abrange o que você puder, amém? Vamos orar? Oremos. Espírito. Pai, querido Deus, Todo-Poderoso, possuidor do céu e da terra e de tudo que nela há, tua infinita graça e misericórdia, Deus, para receber a população, receber ao Senhor os clamores, ó Deus, Todo-Poderoso, cada família aqui presente, aqui representada, Senhor, nessa noite, ó Deus, da tua infinita graça e misericórdia, continua abençoando, Senhor, este lugar, este trabalho, Senhor, e abençoando, Senhor Jesus, a cada um dos irmãos, Senhor, para a honra e glória do teu nome santo, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um, ó Deus, Todo-Poderoso, a permanecer firme, fazendo a tua vontade, para que a tua palavra possa, Pai, continuar se cumprindo na vida de cada um, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, Deus. Ajuda cada um dos teus servos, Senhor. Ajuda os seus filhos, ó Deus, dá saúde a cada um dos irmãos, Senhor. Cada uma das irmãs, Pai. Ajuda nesta caminhada, ó Deus Todo-Poderoso, possuidor do céu e da terra, Senhor. Ajuda, Senhor, maravilhoso e eterno, para que possa, Senhor, prosperar este lugar, Senhor. Possa prosperar os teus servos, ó Deus. Dá boa direção, Senhor. Dá sabedoria e entendimento para fazer a tua vontade, Pai. Para tomar as melhores decisões, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Faz ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, ó Espírito Santo, vai repreendendo toda ação, toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A tua palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em teu nome o Senhor estaria presente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o nome que está acima de todo nome, neste momento, ó Deus, declaramos, ó Pai, as bênçãos, a vitória na vida de cada um dos irmãos, cada família aqui presente, aqui representada, seja cheia da tua graça e do teu poder, que entenda o propósito de Deus de cada um, ó Pai. Ajuda este trabalho, ó Pai. Abençoa os teus servos agora que estão na frente, dando sabedoria e entendimento para fazer a tua vontade. Em nome
este ministério, ó Pai, pela tua infinita graça e misericórdia. Abençoa teus servos, ó Deus, pastor Edinardo, sua família, da sabedoria e entendimento para fazer a tua vontade, da saúde dos teus servos, ó Pai, a qual o Senhor tem levantado para dirigir o trabalho, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a cada um dos irmãos neste lugar, neste momento, Pai, que clamam, invocam o teu nome e creem na tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que sejam repletos da tua graça e do teu poder, sejam cheios, ó Deus, da tua presença, que possam entender, ó Deus, que só o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que possui o céu e a terra e tudo que nela há, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, fala conosco cada vez mais, faz nossos ouvidos cada vez mais sensíveis, para ouvir a tua voz, ó Pai, pela tua infinita graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vai de encontro, ó Pai, por cada um, ó Pai, que perdeu o seu ente querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada família, ó Deus, que chora, ó Pai, por uma perca, que o Senhor possa consolar, confortar esses corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, dá a oportunidade a cada um, ó Pai, que possa sentir a tua presença neste lugar, a qual estamos aqui, oh, aleluia, muito obrigado, Espírito Santo, por estar sentindo a tua presença neste lugar, oh, glorioso e majestoso, da sabedoria aos pais criar seus filhos, ó Pai, no caminho que deve andar, pela tua infinita graça e misericórdia, para que cada vez mais, Senhor, esse trabalho venha crescer na tua presença, para a glória do teu santo e maravilhoso nome, ó Deus. Abençoa, Jesus querido, Jesus amado, aquele povo agora está passando por esse período de guerra, Pai, aquelas famílias que estão sendo bombardeadas, destruídas, ó Deus, tem misericórdia, Pai, compadece daquelas almas, ó Deus, ajuda, Senhor, que haja paz sobre Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, amado e eterno Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, ó Pai, fica conosco, Espírito Santo, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor, para a glória do teu santo e maravilhoso nome, oh, glorioso e majestoso, fica conosco, Deus, muito obrigado, Espírito Santo, aleluia, oh, aleluia, grande é o teu nome, Senhor, oh, glória, ajuda, Senhor, as suas famílias, ó Pai, ajuda teus servos, ó Pai, que tem pensado em desistir, oh, aleluia, Espírito Santo, ajuda, Senhor, não deixa eu voltar para trás, não deixa, Senhor, não permita, Pai, porque o tempo está chegando ao fim, a tua palavra nos fala, Senhor, e quando ouvir isso falar de guerra e rumores de guerra, acautelai-vos, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores, e estamos vendo, Pai, a tua palavra se cumprir, Pai Celestial, ajuda-nos, ó Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, ó Deus, ajuda este lugar, ajuda os seus filhos, ó Pai, para a glória do teu santo e maravilhoso nome, Deus, fica conosco, ajuda, Senhor, aleluia, digno de louvor e adoração, sem ti, ó Pai, não podemos fazer nada, sem o seu Espírito, ó Senhor, ajuda, Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Espírito Santo, aleluia, digno de louvor e adoração, santo, 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 Glória a Deus, amém. Deus fiel e poderoso. Convidar o evangelista Alexandre na frente, amém? Diácono Lucas, faça essa oração, amém? Deus servo do Senhor. Meus irmãos, eu peço agora toda a atenção à palavra, peço para não ficar transitando, também as crianças, quem já usou o banheiro, quem já tomou água, não sei se tiver algum problema, amém? O momento da palavra, que nós estamos aqui, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, quero te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor, que está aqui nessa noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, vem estar usando ele, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Como o Senhor tem trazido ele aqui nesta noite, Senhor, para estar falando da tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, que o Senhor vem estar falando da tua maneira, Senhor. A cada coração, Senhor, que o Senhor vem estar tocando, Senhor, através dessas palavras, Senhor, estará saindo da boca do teu servo, Senhor, que o Senhor estará usando ele grandemente, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do teu servo, Senhor, cuidando, Senhor, preparando, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada momento, Senhor, como o Senhor já tem feito, Senhor, eu te peço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Também estou feliz com Jesus por poder estar aqui pela primeira vez. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, pastor Fábio, Deus abençoe pela rica oportunidade. Ao presbítero Mauro, Deus abençoe. Sua digna esposa,
a esposa do pastor Fábio também. Deus seja louvado pela vida dos obreiros, das crianças, de todos que se encontram aqui na casa de Deus. Deus seja louvado. Está minha filha, a Raquel, minha esposa Isa, e também a Rebeca, que está sendo formada por Deus no ventre da minha esposa. Aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, presbítero Kleber. Presbítero Kleber. Também louvar a Deus pela vida dele, que através dele nós chegamos até aqui. Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 9. Quem achou, diz amém. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 9, diz assim: pelo que ele disse a Samuel: vai, deita-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi, deitou-se no seu lugar. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, Samuel vai nascer em um período de decadência na vida do povo de Israel. Era uma decadência moral, uma decadência espiritual, uma decadência política. A época em que Samuel vai nascer, o povo de Deus não adorava a Deus como devia adorar. O povo de Deus não reverenciava a Deus como devia reverenciar. A época em que Samuel ele nasce, a depravação tinha chegado até dentro da casa de Deus. A época em que Samuel nasce, Eli, o sacerdote, era o chefe. Eli, o sacerdote, era o sacerdote espiritual da nação. Ainda depois de Eli, ou na época de Eli, tinham seus dois filhos, Ofni e Finéias, que a Bíblia diz que não conheciam o Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial. Diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles se prostituíam na porta da congregação. E a Bíblia diz que eles também roubavam as ofertas de Deus. Aqueles que vinham ofertar o Todo-Poderoso, eles roubavam as ofertas que era apresentada ao Deus de Israel. A época em que Samuel vive não é uma época boa. A época em que Samuel nasce não é uma época boa, é uma época ruim. É uma época em que todos estão virando as costas para Deus. É uma época em que a depravação tinha chegado até dentro da casa de Deus. É uma época em que a depravação chegou também nos sacerdotes de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana era estéril, e ela vai orar a Deus para que Deus abrisse a sua madre, para que ela pudesse ter um filho. A oração foi tanta, que Ana, de tanto abrir a boca para orar, ela cansou. E a Bíblia diz que quando ela dobrava os joelhos para orar, somente os seus lábios mexiam. Só que os lábios mexendo, o homem não entendia, mas os lábios mexendo, o Todo-Poderoso entendia. Porque o nosso Deus entende não só aquilo que fala, mas aquilo que nós pensamos também. Samuel vai nascer. Diz a Bíblia que quando Samuel, antes de nascer, a Bíblia diz que Ana vai fazer um voto ao Deus o Todo-Poderoso, dizendo: se o Senhor me der um menino, eu apresentarei ao Senhor, e ele servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. Dito e feito. Quando Deus abriu a madre e que ela deu à luz um filho,
colocou o nome de Samuel e cumpriu com o voto que fez ao Todo-Poderoso. Apresentou ele até Eli e colocou diante da tutela de Eli, para que Eli ensinasse Samuel a adorar o Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que agora Samuel está diante de Eli, diante da arca de Deus, está no tabernáculo, adorando o Todo-Poderoso, aprendendo a servir a Deus, aprendendo as obras de Deus, a lei de Deus. No capítulo 3, versículo 1, está escrito: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então Samuel está agora aprendendo a servir a Deus sobre a orientação de Eli. Samuel está aprendendo as leis de Deus mediante a orientação de Eli. Samuel está aprendendo a servir o Todo-Poderoso perante Eli. O menino crescia, o menino se desenvolvia, o menino aprendia a servir ao Todo-Poderoso. E isso é bom. Ana cumpriu com o seu voto, entregou ele na presença de Deus para que servisse todos os dias da sua vida. E os nossos filhos, o que nós estamos fazendo? Será que estamos oferecendo eles a Deus? Será que estamos ensinando eles a servir a Deus? Será que estamos ensinando eles a aprender a lei de Deus? Assim Ana cumpriu com o seu voto. Só que vai me chamar a atenção dentro do texto é o capítulo 3, versículo 1, só que na parte B está escrito: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Agora o que me chama a atenção é isso aqui. Na época em que Samuel ele cresce, na época em que Samuel ele nasce, na época em que Samuel ele está no tabernáculo aprendendo a servir a Deus perante Eli, diz a Bíblia que a palavra de Deus ela era rara. Agora, aonde Samuel está servindo a Deus? Em Siló. O que é Siló? Siló é o centro da adoração em Israel. Quem está em Siló? Em Siló está o tabernáculo de Deus. Em Siló está o sacerdote de Deus. Em Siló tinha adoração. Em Siló tinha sacerdote. Em Siló tinha oferta. Mas em Siló não tinha a palavra de Deus. Isso aqui já me chamou a atenção grandemente. Imagina você ir em um lugar onde tem sacerdote, onde tem sacrifício, onde tem louvor, onde tem oferta, mas não tem palavra de Deus. Isso aqui doeu no meu coração, porque em Siló tem tudo isso. Em Siló tem adoração, em Siló tem sacerdote, em Siló tem sacrifício, em Siló tem oferta, mas em Siló não tem a palavra do Todo-Poderoso. E quer saber da verdade? Em um culto pode ter sacerdote, em um culto pode ter oferta, em um culto pode ter sacrifício, em um culto pode ter louvor, em um culto pode ter altar do incenso, em um culto pode ter altar do sacrifício, mas se o culto não tiver palavra, não serve de nada. E por quê? Porque o que liberta não é o sacrifício, o que liberta não é, o que liberta é a palavra do Todo-Poderoso. A palavra de Deus não era frequente. Aí o que me chama a atenção é que nessa época a palavra de Deus não era frequente, mas graças a Deus que hoje a palavra de Deus ela é frequente. Não tem como dizer naquele grande dia que alguém não escutou a palavra de Deus. Isso aqui me alegrou. Por que me alegrou? Porque nessa época a palavra de Deus não era frequente, a palavra de Deus era rara. Trazendo para os dias atuais, a palavra de Deus não é rara. Em todo lugar onde você pisa a planta do seu pé, tem alguém falando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só não se converte quem não quer, só não é batizado com o Espírito Santo quem não quer, só não aprende a palavra de Deus quem não quer, porque em qualquer esquina tem uma igreja, em qualquer lugar tem uma igreja.
Facebook, pelo Instagram, a palavra de Deus tem pelo WhatsApp, em todo lugar desta terra tem a palavra de Deus. Então naquele grande dia, ninguém vai poder arrumar desculpa e dizer: eu não ouvi a palavra de Deus. Mentira, ouviu sim. Eu não li a palavra de Deus. Mentira, leu sim. Onde você leu? Numa mensagem no WhatsApp, numa mensagem no Facebook, numa mensagem no Instagram, ou alguém andando pela rua dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Se nessa época a palavra era rara, hoje não. E se nesse culto a palavra era rara, então esse culto, porque pode ter oração, pode ter dança, pode ter festa, pode ter o que quiser. Se não tiver palavra, ninguém sai transformado. O que chama a atenção é que hoje em dia os louvores são mais de 1 hora, a palavra é meia. O que chama a atenção, e hoje em dia não todas as igrejas, não estou generalizando, mas a maioria canta e canta na palavra 20 minutos. Canta, dança, faz festa na palavra, todo mundo dorme. Na hora do louvor, língua estranha, pula, salta, rodopeia. Na hora da palavra, dá até sono. Meu Deus. Não sei se você sabe, mas um culto que não tiver palavra não é culto. A palavra é a prioridade. Glória a Deus. Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra direciona, a palavra ensina quando tratar a esposa, como a esposa tratar o marido. A palavra ensina como ensinar a criança a andar no caminho. A palavra me ensina como pregar. A palavra me ensina como pastorear. A palavra me ensina como eu devo trabalhar. A palavra me ensina como eu devo me comportar. A palavra me ensina como eu devo me vestir. A palavra me ensina como eu devo falar. A palavra me ensina como eu devo pensar. A palavra me ensina como eu devo ouvir. A palavra me ensina como eu devo olhar. Sem palavra não tem nada. Sem palavra não tem o céu e não tem santidade na terra. A palavra era rara e as visões de Deus eram frequentes, não eram frequentes. Visões de Deus são revelações de Deus. As revelações de Deus era o retrato da vida do povo sem santidade. Sem santidade não tem revelação. Sem santidade não tem visões. Isso aqui é o retrato da condição do povo na época. Se ninguém quer Deus, se ninguém busca Deus, se todos estão virando as costas para Deus, também não tem revelação e não tem visão de Deus. O que chama a atenção é que tem gente que não ora a Deus, não busca a Deus, não se consagra e quer que Deus fala, quer que Deus mostre a visão, quer que Deus revela. Deus não vai mostrar nada, nem falar nada. Agora, se consagrar, se prepara, porque Deus vai revelar o profundo, o oculto e o escondido. Glória a Deus, maravilhoso. Por isso é que as visões de Deus não eram frequentes. O retrato da condição espiritual do povo é Deus dizendo: se vocês não querem, também eu estou aqui de braços cruzados. Se vocês não querem, também eu não faço. Se vocês não querem, também não mostro. Se vocês não querem, também não revelo. Se vocês não querem, eu também não quero. Porque quem busca a Deus, Deus se apresenta. Deus disse assim: aquele que me buscar me achará, mas quem me abandonar, eu também o abandonarei. Jesus fala na terra. Obrigado, Deus. É o retrato da vida do povo. Visões frequentes. Diz a Bíblia Sagrada que certo dia Samuel está deitado no lugar de costume. Os seus olhos começaram a escurecer, de modo que não podia ver. Tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, olha o que está escrito agora: antes que a lâmpada de Deus se apagasse,
Deus falou com Samuel. Eu vou repetir. Meu Deus! Eli está deitado no seu lugar de costume. Olha aí, Jesus. Eli já estava idoso. Eli já não conseguia mais enxergar. Samuel também estava deitado no templo, junto perto da arca da aliança. A Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus se antecipa e vai chamar Samuel. Quem chamou a atenção aqui? Antes da lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada de Deus aqui é o candelabro, que tem 7 pontas. Esse candelabro, para manter o fogo aceso, precisava o sacerdote colocar o óleo da oliva, e era o principal óleo para que o fogo continuasse aceso. Mas a lâmpada está se apagando. Por que a lâmpada está se apagando? Porque ele já está velho, já está cego, não pode mais trabalhar para recompor o óleo das hastes do candelabro para manter o pavio aceso. Mas sobraria para Ofni e Finéias, que é sacerdote do Senhor. Mas eles estavam preocupados com a prostituição, preocupados em roubar a oferta, e esqueceram de colocar o óleo no candelabro para que o fogo continuasse aceso. Só que o nosso Deus é tão poderoso que Deus pensou: antes que a lâmpada se apague, eu vou falar com Samuel. Deus colocou algo que eu falo no coração aqui agora. Sabe por que a lâmpada estava se apagando? Porque Elias estava deitado, já estava idoso e cego, não podia trabalhar. Sabe por que a lâmpada está se apagando? Porque 2 sacerdotes novos, cheios do vigor, cheio da saúde, não estavam preocupados em manter a lâmpada de Deus acesa. A preocupação deles era deitar com as mulheres na porta do templo. A preocupação deles era roubar as ofertas que o povo trazia, e esquecia da maior preocupação, que era manter a luz de Deus acesa dentro do templo. Pegou não, né? Eu vou ter que explicar. É Deus dizendo: tem gente que está preocupado com coisas que não é para se preocupar, e está esquecendo de manter a luz de Deus acesa na sua vida. Estão esquecendo de pegar o óleo da unção e colocar dentro da vida para manter a luz de Deus acesa. Está preocupado com carro demais, com casa demais, está preocupado com roupa demais, está preocupado com vida de ciclano, vida de Beltrano, está preocupado com liturgia de culto, quem vai pregar, quem vai cantar, e está esquecendo de trocar o óleo para manter a luz do Espírito Santo acesa na vida. Está preocupado com a terra e está esquecendo da prioridade, que é manter o Espírito de Deus aceso na vida. Quem batiza é o Espírito Santo, mas quem mantém ele sou eu. Aleluia. Para manter o fogo aceso do candelabro era o sacerdote, como? Trocando óleo, colocando óleo para manter aceso o fogo. Só que quando Deus olha para a terra e vê que ninguém está nem aí manter o fogo de Deus aceso, Deus fala: eu não vou deixar apagar minha presença não. O fogo no candelabro e o fogo dentro do templo representava a presença viva de Deus no templo. Só que tem 7 hastes, mas está apagando, porque o óleo não está sendo substituído. Então Deus, como não quer deixar sua presença apagar, Deus vai ter que levantar alguém que tem responsabilidade para poder manter o fogo aceso na casa de Deus. Deus está me falando um negócio aqui, sabe o que Deus mandou dizer? Deus está dizendo assim: quem não tem responsabilidade em manter a obra de Deus, Deus vai levantar outro, mas deixar a Deus parada, eu não deixa! Lá pra cá e até. É Deus dizendo: eu troco, eu tiro, eu faço e desfaço, eu mando e desmando. Quem não tem responsabilidade com o departamento, é Deus dizendo: eu vou tirar
esquenta a cabeça não. Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto, nem a única bolacha do pacote. Tem gente que está pensando que é o bambambam. Se eu não cantar, não vai. Se eu não pregar, não vai. Se eu não pastorear, não vai. Se eu não tocar, não vai. Deus manda dizer aqui para mim, Deus está preparando um Samuel para tirar você e colocar você no seu lugar. Cadê o Samuel nessa noite que Deus vai levantar para fazer a diferença? Levanta a mão para o céu e adora a Deus. Aleluia. Se ele não quer, se o Finéas não quer, Deus vai falar com Samuel e levantar Samuel. É uma nova crença, uma nova filosofia. É garoto, é verdade. É pequeno, é verdade. Não cresceu. Mas Deus não depende de estrutura humana. Deus levanta quem quer, faz o que quer. E Deus vai levantar nessa noite Samuel. Deixa eu ver Samuel aqui. Deixa eu ver. Tem Samuel em nosso meio. Se ele não quer, se o Finéas não quer, Deus está preparando um Samuel Eu creio, Jesus. para manter a obra de Deus acesa. Deus, obrigado. Diz a Bíblia Sagrada que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, você vê que Deus, ele é um Deus que se antecipa. Deus é um Deus de antecipação. Antes que a lâmpada se apaga, Deus levanta Samuel. E aí eu aprendo dentro da Bíblia que o meu Deus e o teu Deus é um Deus de antecipação. Deus se antecipa antes. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Eita, glória. Diz a Bíblia Sagrada que nosso Deus é o Deus de antecipação. Em Lucas 7:11 a Bíblia diz que antes que enterrar o menino, Jesus chegou. Em 1 Samuel 17, antes que o Golias filisteus destruísse e envergonhasse Israel, Deus levanta Davi. Em Mateus 8, antes do barco afundar, Jesus levanta e repreende a tempestade. Glória a Deus. Em Marcos 5, antes da legião de demônios ceifar a vida do jovem, Jesus chegou primeiro. Você não pegou não, né? Eu vou aplicar aqui agora. O nosso Deus é um Deus de antecipação. Deus vai chegar lá primeiro. Deus vai chegar lá antes. Deus vai chegar primeiro que a morte. Deus vai chegar primeiro que a escravidão. Deus vai chegar primeiro. Porque o nosso Deus é um Deus de antecipação. Vai dizer para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. É o Deus de antecipação. Deus vai chegar antes. Deus vai chegar antes. 2 Reis 4, antes dos credores levarem, Deus chegou primeiro. Eu vou explicar. Deus tem uma palavra para alguém aqui que está preocupado. Só que o nosso Deus é o Deus de antecipação. As águas não vão afundar o teu barco. O gigante não vai envergonhar a tua família. Os credores não vão levar teus filhos como escravo. Porque o nosso Deus vai chegar primeiro e vai colocar por terra o gigante, as águas e também os credores. Deus vai chegar primeiro na tua casa. Deus vai chegar primeiro no teu ministério. Deus vai chegar primeiro no teu trabalho. Deus vai chegar primeiro lá na tua família. Deus vai chegar primeiro naqueles que estão no tráfico, nas drogas. Deus vai chegar primeiro. Antes que a lâmpada de Israel se apague, Deus vai chegar. Deus vai falar com Samuel. E no capítulo 3, verso 4, Deus vai dizer: o Senhor chama Samuel dizendo: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Olha o detalhe do texto. Deus vai chamar Samuel, Samuel. Veja que Deus não chama pelo apelido, Deus chama pelo nome.
E o que significa chamar pelo nome? Você só chama alguém pelo nome quando você conhece. Você só chama alguém pelo nome quando você já conversou, já papeou. Você só chama alguém pelo nome quando você já dialogou pelo menos uma vez na vida. Você só chama pelo nome quando você conhece a pessoa, pelo menos já papeou, conversou alguma vez na vida. Você conheceu a pessoa, aí você chama pelo nome. Chamar pelo nome significa que Deus te conhece. Deus não chama pelo apelido, Deus chama pelo nome. Significando que Deus conhece. Deus está chamando Samuel pelo nome porque Deus conhece Samuel. E no Salmo 139 está escrito: Senhor, tu me sondas e me conhece. Conhece o meu deitar e o meu assentar. Esquadria todos os meus caminhos. Antes que a palavra venha na minha língua, tu já conhece. Deus chama pelo nome. Em João 10,3 diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e ele chama elas pelos nomes. Se Deus chama as estrelas pelo nome, imagine você, Deus te chamou pelo nome. Foi pelo nome. Chamar pelo nome significa que é uma chamada individual. Deus chama pessoas coletivas, mas Deus chama individualmente. E nessa noite Deus não chamou coletivamente, não. Deus chamou individualmente. Você não está aqui porque Deus chamou toda a sua casa. Você está aqui porque Deus te chamou individualmente. Deus tem um propósito contigo individual. Então para de olhar para Ciclano, para Beltrano. Deus tem um chamado individual na tua vida. Deus tem um dom específico para você. O chamado de Deus na vida de Samuel é individual. Por isso ele chama pelo nome. Samuel, Samuel. É Deus dizendo: o chamado é individual, Samuel. O que eu tenho na tua vida não tenho na vida de Eli nem na vida de Ofni e Finéias. O que eu tenho na tua vida é coisa entre eu e você. Deus te chama pelo nome. Se Deus chama pelo nome, é um chamado individual. É um chamado específico. É um chamado particular. Ele te chamou pelo nome. Não foi pelo apelido. Ele te chamou pelo nome. É um chamado individual. É um chamado particular. O que Deus tem na tua vida não tem na vida do direita nem do da esquerda. O dom que Deus tem na tua vida não é o mesmo dom que Deus me deu. O que Deus tem na tua vida não é a mesma coisa que Ele tem na minha. Então eu quero dar um conselho aqui para o Samuel que Deus já chamou pelo nome. Fica tranquila, prega do teu jeito, canta do teu jeito, louva do teu jeito, porque Deus te chamou pelo nome. É um chamado individual e particular. O que Deus tem com você não tem com A, não tem com B. É coisa de Deus e você. Detalhe: Deus chama pelo nome 2 vezes. Samuel, Samuel. Agora, por que Deus chama 2 vezes? Porque o chamado é urgente. Quando alguém chama pelo nome 2 vezes, é porque o chamado é sério. A chamada é urgente. Quando eu chamo a minha filha Raquel, eu chamo ela pelo... Quando eu chamo pelo nome 2 vezes, é porque eu quero que ela venha logo. Se Deus está chamando 2 vezes Samuel, Samuel, é porque o chamado é urgente. É Deus, glória. O que Deus tem para fazer e para falar é importante. Por isso Deus chama pelo nome 2 vezes. É Deus dizendo: o que eu tenho para falar e o que eu tenho para fazer é de suma importância. Em Gênesis 46:2, Deus vai falar com Jacó e diz: Jacó, Jacó, não temas em descer para o Egito, porque lá multiplicarei a tua descendência. O assunto era sério. Capítulo 3, verso 4 de Êxodo. Quando Moisés está no Monte Horebe, no monte de Deus, Deus vai aparecer para Moisés uma chama de fogo. O anjo vai bradar dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Atos 9:4, Jesus vai aparecer na luz para
por que me persegue? Meu Deus. Em Lucas 22, 31, Jesus vai falar para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não te desfaleça. Glória a Deus. Se Deus está chamando pelo nome 2 vezes, é porque o chamado é urgente. Se Deus está chamando pelo nome 2 vezes, é porque o assunto é sério. Na vida de Jacó, o assunto era sério. De Moisés, o assunto era sério. De Saulo, o assunto era sério. De Pedro, o assunto era sério. Deus está chamando gente pelo nome 2 vezes aqui faz tempo. Tá? Por quê? Porque Deus já chamou, não atendeu. Deus já falou, não atendeu. Deus já puxou a corda, não atendeu. É Deus dizendo: o que eu tenho na tua vida é sério, o chamado é sério, o chamado é urgente, o chamado tem propósito. Se fosse você, eu já atendia a chamada de Deus e deixava Deus falar o que tem que falar e fazer o que tem que fazer. Deus está chamando gente aqui faz tempo. E tá como Samuel: não estou entendendo a tua voz. Samuel, Samuel, o chamado é sério. Samuel, Samuel, o propósito é sério. Samuel, Samuel, a chamada é urgente. Deus me trouxe aqui só para falar para alguém: estou chamando você já faz tempo, mas tu não escuta a minha voz. Mas se eu fosse você, colocava-me em pé e dizia: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha aí, Jesus maravilhoso. Fala com a tua igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, só que Samuel não entendia e não sabia discernir a voz de Deus. Por quê? A palavra de Deus era rara. Olha só. Você vê como é que Deus revela a palavra? Olha aí, Jesus. Cuidado. Se não tem palavra, como que eu vou conhecer Deus? Ei, Jesus. Oh, Jesus. Samuel não conhecia, porque a palavra era rara. Sem palavra não tem como conhecer a Deus. Eu não conheço a Deus pulando. Eu não conheço a Deus pensando. Eu não conheço a Deus lendo. Eu não conheço a Deus indo em festa. Eu não conheço a Deus indo em congresso. Eu não conheço a Deus pulando, rodopiando e falando em língua. Eu conheço a Deus lendo a Bíblia. Samuel não conhecia, então Deus vai chamar 3 vezes: Samuel, Samuel. Ele pensa que ele diz: eis-me aqui. Vai até o sacerdote: não te chamei, vai deitar. Segunda vez, foi até o sacerdote mandou deitar de novo. Na terceira vez, ele entendeu que quem estava falando com Samuel era o Senhor. Olha agora. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino, porque ele é experiente. Ele serviu a Deus toda a vida, sabia discernir a voz de Deus. Quando ele percebe na terceira vez, ele falou: opa, já sei quem é que está falando. Glória a Deus. É Jeová. Olha o conselho que ele vai dar. Pelo que ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi, deitou-se no seu lugar. Isso aqui eu aprendi 2 coisas importantes. Primeiro, Samuel não entendia a voz de Deus. Samuel não entendia e não sabia discernir a voz de Deus. Deus falava e ele achava que era Eli, porque ele não sabia distinguir entre a voz do sacerdote e a voz de Deus, porque ainda é um menino, ainda está se formando, ainda está aprendendo a servir a Deus. Segundo o historiador chamado Flávio Joséfo, ele tinha mais ou menos 12 anos de idade. Mas eu não estou falando da idade fisiológica, eu estou falando da idade de servir a Deus. Ainda é um menino na presença de Deus.
presença de Deus. Então não consegue discernir a voz do Todo-Poderoso. Então Eli, que já é experiente, vai orientar Samuel a ouvir a voz de Deus e vai dizer: diz a ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você sabe o que eu aprendi aqui? Eli experiente, Samuel novo convertido. Eli sendo experiente, Samuel sendo novo convertido. Samuel, ele tinha que deixar que Eli o formasse como servo. Existe um momento da nossa vida que nós temos que deixar os mais experientes nos orientar. Samuel precisava de orientação. Samuel precisava de direção. Samuel precisava que Eli, o sacerdote experiente, deixasse Eli orientá-lo para que ele soubesse discernir a voz de Deus. Você não sabe o que Deus falou aqui para mim? Tem momento da nossa vida que nós temos que sentar para aprender com os mais experientes. Tem momento que nós temos que sentar na presença de Deus assim, ó, e ouvir os experientes pregar e nos orientar. Sabe o que Deus falou para mim? Nessa época, com a geração que nós estamos vivendo, tem gente que não senta para aprender, tem gente que não senta para ser orientado, tem gente que não senta para ser aconselhado, acha que é o experiente, acha que é isso, que é aquilo, que sabe tudo. É Deus dizendo: Samuel, senta para ouvir Eli, que é experiente, a ouvir a voz de Deus. O que tem de obreiro que não senta para ouvir os mais experientes? O que tem de gente que anda de nariz empinado e diz: eu não vou no culto de doutrina, que eu não preciso ouvir os mais experientes pregar. Eu não vou na escola dominical, porque eu não preciso ser orientado pelos mais experientes. É Deus dizendo: Samuel, deixa ele te orientar, deixa ele te aconselhar, deixa ele. E aí é o erro de muita gente, não sentar para ouvir os mais experientes. Tem Samuel que não está deixando ele orientá-lo. Tem Samuel que não está deixando Eli aconselhá-lo. Tem Samuel que não está deixando Eli dar uma direção. Ô Samuel, se eu fosse você, eu baixava e se assentava para deixar Eli te orientar. Porque Eli já está há muito tempo na presença de Deus, já tem experiência na obra. Eli já tem tempo na presença de Deus. Eli já passou por deserto. Eli já passou por vales. Ele já passou no monte. Ele já ficou doente, já foi curado. Ele já chorou, já ri. Ele tem experiência na presença de Deus. Deixa eu dar um conselho para o Samuel. Samuel, senta para ouvir, Samuel. Senta para ser aconselhado, Samuel. Deixa os mais experientes te aconselhar, te orientar para você amanhã e depois também orientar quem precisa de orientação. O que tem de pregador que não quer sentar para ouvir, faz agenda o mês todo. Cadê o culto de doutrina? Não vai não? Não vai ouvir o seu pastor de experiência não? Não vai deixar o seu pastor te aconselhar algumas coisas não? Ei, meu Deus, obrigado. Ele orienta Samuel e Samuel obedece. Porque tem momento na nossa vida que precisamos de orientação de quem é mais experiente. A gente não anda sozinho, a gente não sabe tudo. E Deus vai levantar os experientes para orientar quem precisa de orientação. Só que o problema não é Deus levantar, o problema é se aqueles que são Samuel vão querer ser orientados. Aí depois, mais para frente,
tropeça e cai, porque não ouviu o conselho de quem é experiente. Aí depois lá na frente tropeça e cai, porque não ouviu o conselho de quem é experiente. Nós estamos vendo uma geração que não quer conselho de pai, não quer conselho de mãe. Nós estamos vivendo em uma orientação que só porque prega bem não quer conselho daquele que é mais experiente. Olha aí, Jesus. Só porque canta bem não quer conselho do mais experiente. Só porque é um bom obreiro não quer conselho dos experientes. Se eu fosse você, meu amigo, antes de você bater com a cara na parede, deixa Deus te orientar através dos experientes dentro da casa de Deus. Segundo, Eli é experiente. Ele, sabendo e discernindo a voz de Deus, vai dizer para Samuel: vai, e quando ele te chamar, fala. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Segunda lição. A primeira: quem é novo deixa ser guiado, orientado pelos experientes. E quem é experiente aconselhe quem é os mais novos. Glória a Deus. Todo líder, como pai, como obreiro, como pastor, oriente quem precisa de orientação. Glória a Deus. Não negue um conselho para alguém que precisa. Não negue uma orientação para alguém que precisa. Meu Deus. A gente que somos líderes de departamento, a gente que somos obreiro, a gente que somos pai, mãe, a gente que somos até mesmo encarregados de empresa, nós temos a responsabilidade de orientar quem é mais novo no ramo. Glória a Deus. Quem está chegando agora dentro da igreja tem que ser orientado por aqueles que já são mais velhos, não de idade, mas de experiência com Deus. Quem está chegando agora tem que ser orientado pelos líderes que já estão dentro da igreja de Deus. Quem está chegando agora tem a responsabilidade de mostrar e falar para aquele que precisa de orientação o que é certo. Você vê que ele não mede palavra, ele vai falar o grosso. Quando te chamar, fala. Como? Fala que o teu servo ouve. Ou seja, Eli ensinou o que era certo para Samuel. Olha agora que Deus está falando aqui. Não é porque é novo que nós não vamos falar a verdade. Não é porque é novo que não vamos orientar na verdade. Não é porque é novo convertido que não vamos aconselhar na verdade. Não é porque é novo que nós vamos deixar fazer o que quer, não. É novo, mas tem que aprender o que é certo desde novo, para quando for velho não sair errando. Você vê que ele não tampou o sol com a peneira. Ele disse: quando te chamar, você fala. Fala que o teu servo ouve. Ponto. Só que tem líderes hoje em dia que fica com medo de perder a ovelha ou novo convertido, dando orientação meia boca. Não sei se você sabe, mas a gente tem que aprender o que é certo quando é criança, adolescente e jovem. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendi? Depois de velho, para aprender a ser crente é difícil. Não aceita conselho. Fala assim: essa roupa não presta. Eu que uso a minha, tá velho mesmo, já tá cauterizadamente, não aceita conselho de ninguém. Meu Deus. Por isso que nós ensinamos a nossa filha desde pequena. Se quando crescer, segue o caminho que quer, mas que foi ensinado, o certo foi. Glória a Deus. Aleluia. E a gente, como pastor da igreja, como pregador, como obreiro, tem que ensinar as crianças, os jovens, o caminho certo. Orientar certo. A Bíblia diz que José, quando trabalhava com seus irmãos, ele tinha quantos anos? 17 anos de idade. A pergunta é: mas 17 anos de idade não é muito novo para trabalhar? Com 17 anos de idade não é muito novo para aprender a pastorear?
Não. Por quê? Porque a gente aprende quando é novo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo dá uma orientação para as viúvas, dizendo: vocês, as viúvas mais experientes, ensinem as mais novas como se comportar. Jesus, meu Deus. Por que mais nova? Já falei. Porque depois que fica velho, é a teimosia. É igual a Raquel, vai e ela vai. Vai e ela não vai. Você fala, volta, aí que ela vai. É ao contrário. E doutrinar cristão que é já experiente na casa de Deus é difícil demais. Depois que ficou mais experiente, é difícil demais. Então a gente tem que aproveitar enquanto é novo. Tem que aproveitar enquanto é jovem. Glória a Deus. Tem que aproveitar enquanto está assim, adolescente. Fala assim, filha, a roupa é essa, o cabelo é esse, a vestimenta é essa, o caminho é esse, a fala é essa, o comportamento é esse. Ensina enquanto é novo. Porque para depois, quando for grande, andar no caminho que Deus te ensinou. Essa é a nossa responsabilidade. Aleluia. Oh, meu Deus, maravilhoso. Meu Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Samuel obedece. Ele vai se deitar. Vou acabar agora. Veio o Senhor aí. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois teu servo ouve. Obediente, fez o que foi orientado. E disse o Senhor: eu vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que ouvir lhe tirem os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli, olha só isso aqui, suscitarei contra Eli tudo que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e cumprirei. Aleluia. Porque Deus não é como alguns arquitetos que começa e não termina a obra. Quando Deus começa, para ter certeza, Ele começa e termina. Meu Deus, é verdade, Deus. Pega essa agora. A obra que Deus começou na vida de parentes de alguém aqui, você pensa porque ele foi para o mundo, Deus acabou a obra? Você pensa porque ele se desviou, Deus acabou a obra? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele não é como muitos arquitetos que começam a obra e param no meio do caminho. Pode estar na Cracolândia, na prostituição, no tráfico, no roubo, geral. Vai pegar, vai trazer de novo e vai acabar a obra. Olha o que Deus vai dizer: pois já lhe disse que julgaria a sua família para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele sabia então? Sabia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Vou repetir. A ira de Deus com a casa de Eli é porque Eli, como sacerdote da casa, sabia dos pecados do filho e não repreendeu. Jesus. Estava tampando o sol com a peneira. Deus olhando do céu só esperando Eli tomar uma atitude. Deus olhando do céu esperando Eli fazer alguma coisa. A repreensão que Deus está dizendo aqui era que Eli tinha que tirar Eli, Ofni e Finéas do cargo, porque eles eram desprezíveis e não conheciam o Senhor. Mas ele conhecia o pecado e deixou eles no cargo. Aí Deus falou: então já que você não tira, eu mesmo vou descer e vou tirar. O que tem de Eli, que coloca os filhos em cargos, e os filhos estão sendo desprezíveis, e ele conhece a iniquidade dos filhos, e mesmo assim deixa o filho no cargo, porque tem dó de tirar. O que tem de Eli,
que vê que os seus parentes estão nos cargos, e dentro desses cargos não estão andando como deve andar, mas Eli, com dó, porque parente não tira. Se Eli não tira, Jeová desce e tira. Meu Deus! A ira de Deus era porque Eli não repreendeu. Conhecia o pecado e não repreendeu. Conhecia a iniquidade e não repreendeu. Você quer saber Deus irá com alguém? É alguém saber que a turma está em pecado e não fala nada. É Deus saber que a obreirada está em pecado e não fala nada. É Deus saber que o conjunto está em pecado e não fala nada. Deus só está do céu esperando o líder tomar atitude e não toma. Se o líder não toma, Jeová desce da terra e toma. Aleluia! Alô, glória! Jesus, é lindo, papai. Está escrito. É forte, hein? É estreito. Conhecia, mas não repreendeu. Eita Deus, é forte. Então eu vou entrar com julgamento dentro da casa. Eita Jesus. Porque a casa de Deus não pode ficar uma bagunça. É Deus. A casa de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. O ministério não pode ser tratado de qualquer jeito. Os departamentos não podem ficar de qualquer jeito. O Eli que está na frente tem que tomar uma atitude o mais rápido possível, porque se não tomar, Jeová desce e toma. Uma das coisas defende a sua obra na terra. Uma coisa que Deus não deixa envergonhado é a obra de Deus na terra. Se o homem não toma atitude, Jeová vem e toma atitude. Deus bagunça tudo, depois conserta. Deus machuca, mas depois cura. Deus vem com reboliço para colocar tudo dentro do lugar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Portanto, jurei à família de Eli que nunca mais, nunca, jamais será espiada a sua iniquidade. Deus está virado demais. Samuel ficou dentro até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli. Essa é a última. Ele temia relatar a visão a Eli. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu: eis-me aqui. Ele perguntou: que te falou, Senhor? Não escondas de mim, assim Deus te faça, e outro tanto, se me esconder alguma coisa de tudo que falou o Senhor. Você não pegou não, né? Sabe o que ele está dizendo para Samuel? Não escondas o que Deus falou para você a meu respeito, porque se você esconder, Deus faça outro tanto contigo. Ele está dizendo assim: se você guardar a revelação que Deus te deu, se você guardar o manto que Deus te deu, se você guardar o mistério que Deus te deu, Deus está dizendo: Deus vai fazer com você aquilo que ia fazer comigo. Se eu fosse você, eu entregava tudo e não levava nada para casa. Agora eu entendi, porque tem muitos profetas na terra que diz: eu vou entregar para eu não passar revelação, para eu não sofrer retaliação depois no futuro. É gente sofrendo porque não entrega o que Deus mandou entregar. É gente passando pelo estreito porque não entrega o que Deus mandou entregar. É gente sofrendo porque não fala o que Deus mandou falar. Samuel estava temeroso porque ele era o sacerdote. Ele era o chefe maior. Aí Deus colocou no meu coração para dizer: não importa quem seja, se é presidente da república, se é pastor presidente, se Deus mandou falar, fala. Não leva para casa para você não pagar o preço depois. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, É Jesus da glória. Deus seja louvado. levanta Samuel em nosso meio. Não deixe os profetas ter medo de entregar o que Deus está mandando. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca, Pai Todo-Poderoso, ordem em algum lugar que o Senhor está vendo que precisa ser colocada a ordem. Levanta Samuel, Senhor, para servir ao Senhor de coração, de alma e de espírito, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Coloca a mão na sua cabeça. Eu vou orar por cura.
libertação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se há alguém, Pai amado, enfermo, aonde, Pai, nossos olhos naturais não conseguem ver, se há enfermidade nos ossos, se há enfermidade no sangue, se há enfermidade nos nervos, se há enfermidade, Pai amado, na carne, em nome do Senhor Jesus Cristo, enfermidade sai, enfermidade sai, enfermidade sai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós também repreendemos toda seta maligna, todas as cadeias satânicas, toda perturbação na madrugada, toda perturbação de dia, de tarde, de noite. Nós repreendemos, ó Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo, Pai amado, que perturba. Nós repreendemos, ó Pai Todo-Poderoso, todas as armadilhas do diabo. Nós repreendemos, ó Pai Todo-Poderoso, tudo aquilo que afronta os teus servos, em nome de Jesus de Nazaré.